Antes de iniciar a minha fala, senhor presidente, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar a fala do senador Jorge Viana, do nosso vizinho estado do Acre, pelo pronunciamento equilibrado e pela sua posição com relação a o que está acontecendo no nosso país, principalmente com relação às investigações. E, de fato, essas investigações têm que acontecer, têm que continuar acontecendo. O fim da corrupção é uma necessidade para a população brasileira. Esta é a posição do nosso PDT, do nosso partido. Temos debatido amplamente essa questão. E essas investigações precisam continuar. E precisamos dar nome às pessoas que são responsáveis pela corrupção no nosso país. Damos cumprimentos também ao senador Cunha Lima, que também fez o seu pronunciamento nesta linha. Não é uma questão partidária, é uma questão de país. Nós precisamos passar o Brasil a limpo. E é exatamente isso que está acontecendo, com total apoio de todos nós. Com prazer, ouço o senador Jorge Viana. Queria agradecer as palavras de Vossa Excelência e dizer assim, eu acho que todos nós não se pode ter dúvida da nossa confiança, da nossa atitude em respeito e valorização de todos que trabalham no Ministério Público, na Polícia Federal, na Justiça Federal, seja de que instância de justiça atue, no combate à corrupção para que o nosso país fique ainda melhor. Não tenho dúvida que vai ficar melhor o nosso país. Agora, é muito importante, nossos governos foram os que mais investiram na estrutura das polícias, do Ministério Público. O governo do presidente Lula fez muito isso. Agora, quero mais instituições atuando e menos pessoas atuando, porque nós somos falíveis. O ministro Zé Disseu, ex-ministro Zé Disseu, ele já estava preso em casa. Foi preso de novo? Pode isso? O Supremo tinha decidido uma prisão para o ministro Zé Disseu. Ele está cumprindo essa prisão. E hoje foi preso de novo num outro local. Então, acho que até a própria Justiça tem que se entender melhor, porque ninguém vai ficar contra que se apure, seja com quem quer que seja, malfeitos. Mas nós não podemos agir e deixar dúvida nessa ação. Então, o fortalecimento da Justiça Federal, do Ministério Público, da Polícia Federal, tem que vir, mas tem que vir acompanhado de mais instituições e menos ação pessoal. Obrigado, senador, pelas palavras. Muito bem. Meus cumprimentos ao senador Jorge Viana. E, de fato, o Brasil precisa avançar e nunca se apurou tanto quanto neste momento. Isto é bom para o país, é bom para as instituições e é evidente para toda a população brasileira. Esta é a posição do PDT, que se continuem as investigações através do Judiciário, dos tribunais de contas, das CPIs que já estão instaladas, tanto na Câmara quanto no Senado. É assim que nós entendemos que o país vai avançar e nós vamos passar por esse momento difícil. É um momento difícil, mas é um momento que o Brasil precisa passar por ele. Só passando por ele, nós vamos ver o Brasil crescendo e desenvolvendo com a diminuição ao máximo da corrupção brasileira. Mas o que me traz aqui, senhora presidente, é um assunto que nós já debatemos por várias vezes na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com a presidência de Vossa Excelência, que conduz muito bem aquela comissão. A presidenta da República sancionou na última quinta-feira, dia 30 de julho, a Lei 13.154, que isenta os tratores e máquinas agrícolas de licenciamento e emplacamento, incluindo veículos artesanais como os jericos, muito usado pelos pequenos agricultores de Rondônia e de muitos outros estados brasileiros. A nova lei é resultado da aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória 673, que nós tanto discutimos, não só aqui no plenário, como já disse, mas também na nossa Comissão de Agricultura. E analisamos e aprovamos essa medida provisória numa comissão mista que tive a honra de presidir, tendo como relatores o deputado José Carlos Aleluia e como relator revisor o senador Blairo Maggi. Depois, a Câmara aprovou, sem nenhuma mudança,
o relatório que aprovamos na comissão mista e o Senado também aprovou esse projeto, essa medida provisória, também sem nenhuma alteração, mostrando que o trabalho que foi feito na comissão mista foi um trabalho muito bem feito. Ouvimos a sociedade, fizemos várias audiências públicas para instruir os relatores e darmos um rumo para que a gente pudesse chegar à lei num ponto que nós entendemos que é da maior importância para os agricultores brasileiros. Com a sanção presidencial desta lei, nosso objetivo é assegurar que os agricultores não precisarão pagar nenhuma taxa ou tributo para regularizar a situação do seu trator. Isso foi alcançado. Com a nova lei, os agricultores terão apenas que registrar seus tratores num cadastro único do Ministério da Agricultura, o que servirá para controle da frota, beneficiando o agricultor. Por exemplo, em caso de roubo, hoje não há nenhum registro. A partir daí, nós teremos, então, um cadastro, senador Fernando Bezerra, de todos os tratores brasileiros, que hoje não há nenhum controle, não há como você ir buscar ou tentar ir buscar, em caso de roubo, um equipamento agrícola. Com essa nova lei, isso poderá acontecer. Com esse cadastro, os agricultores poderão usar seus tratores na lavoura e circular pelas estradas rurais, principalmente as estradas vicinais, como rodovias e outras vias públicas, sem ter o emplacamento, obedecendo, no entanto, às regras de trânsito que continuam as mesmas. Ou seja, os tratores podem circular em vias públicas desde que conduzidos por tratoristas habilitados nas categorias C, D ou E, conforme o tipo de trator ou máquina agrícola, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Aliás, a nova lei também equipara a jornada de trabalho dos tratoristas aos demais motoristas profissionais e vai permitir até 4 horas extras para esses trabalhadores, que hoje não tinha uma lei específica para os tratoristas brasileiros. O mais importante, no entanto, é que os nossos agricultores não precisarão pagar nenhuma taxa ou imposto para regularizar os seus tratores e máquinas agrícolas, como o IPVA, as taxas de emplacamento ou seguro de DPVAT obrigatórios para os demais veículos motorizados. O valor do licenciamento e emplacamento de um trator novo, incluindo PVA, DPVAT, vistoria e placa, se aproximaria a R$ 600 por ano. A estimativa do governo era de que a arrecadação somente com o IPVA seria algo em torno de 250 milhões de reais nos primeiros anos. No entanto, o impacto na agricultura e na economia do país seria muito maior. Como a maioria de nossos agricultores possuem mais de um trator ou máquina agrícola, esse custo adicional do licenciamento dos tratores iria onerar em muito as contas dos agricultores e impactar diretamente no custo de produção e automaticamente nos custos dos alimentos para a população brasileira, visto que os agricultores já trabalham com uma margem de lucro muito pequena, sem contar com o risco que tem com cada safra que acontece. Na agricultura brasileira, se cada agricultor possuir, em média, 5 tratores e equipamentos agrícolas, no caso de emplacamento, esse agricultor teria um custo adicional de R$ 3.000 ao ano de licenciamento. Para os grandes agricultores, é claro, o impacto seria muito maior. Portanto, o licenciamento desses tratores iria certamente interferir negativamente, não só na renda familiar, mas no desempenho da agricultura e no desenvolvimento regional, visto que a mecanização, que tem crescido em média 7% ao ano nos últimos 10 anos, é que tem contribuído para o aumento da produtividade da agricultura brasileira. Foi por isso que nós, aqui no Congresso, montamos uma verdadeira resistência contra o emplacamento de tratores e máquinas agrícolas, que resultou na sanção final desta lei pela Presidência da República. Essa é, portanto, uma conquista de todos os parlamentares que defendem ou não, diretamente ou indiretamente, a agricultura, mas principalmente dos agricultores,
que ficaram livres definitivamente do custo de licenciamento de seus tratores e máquinas agrícolas, incluindo os jiricos. Jiricos, senhora presidente, representa o primeiro passo para a mecanização da lavoura. É construído com um motor estacionário sob um chassi de veículo sucateado. Por isso, é um veículo potente com tração para vencer os terrenos adversos do meio rural, mas que alcança baixa velocidade e, por isso, não oferece riscos de trânsito nas vias rurais. É usado no transporte, mas também é usado na irrigação, na trilhagem de mantimentos para o gado e até mesmo para a geração de energia elétrica. Portanto, é essencialmente uma ferramenta de trabalho dos pequenos agricultores brasileiros. Em Rondônia, por exemplo, há estimativas de que existam pelo menos 10 mil jiricos no nosso estado. No município de Alto Paraíso, que é considerado a capital nacional do jirico, são aproximadamente 1.800 jiricos cadastrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e pelo DETRAN. Foi por isso que apresentei emenda na medida provisória 673 para que os jiricos também ficassem livres do licenciamento e do emplacamento, para que eles possam ser usados legalmente na área rural. E agora, jirico é oficialmente um equipamento agrícola, portanto, não precisa de emplacamento. Portanto, senhora presidente, essa é uma grande conquista para a agricultura brasileira, uma conquista importante para uma batalha que travamos desde 2008 no Congresso Nacional e teve origem em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a de número 281, de 2008, que exigia emplacamento de todos os tratores adquiridos a partir do dia 1º de janeiro de 2010. Naquela época, com a mobilização dos agricultores e com a discussão travada no Congresso, conseguimos suspender os efeitos dessa norma do CONTRAN. No entanto, ela foi reeditada em 2012 através da Resolução 429, que estendeu o prazo para o início do emplacamento dos novos tratores até 1º de junho de 2013. Foi quando aprovamos o projeto de lei do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, vetado integralmente pela Presidência da República. E Vossa Excelência foi relatora. Em junho de 2013, nova resolução prorrogou o prazo para 1º de janeiro de 2015. A pressão dos parlamentares obrigou o governo federal a editar, em abril desse ano, a medida provisória 673 para resolver o problema. Depois de muita conversa com o Planalto, com os parlamentares e agricultores, chegamos num texto bom para os agricultores, que foi aprovado em junho na comissão mista da medida provisória e que é o texto da lei sancionada pela Presidência da República, com apenas 2 vetos não ligados aos agricultores. Mas foi um trabalho muito grande, e eu aqui parabenizo mais uma vez o deputado José Aleluia pelo seu trabalho, o senador Blairo Maggi, que também foi relator revisor, pelo trabalho que fizeram, pois tudo aquilo que foi aprovado na comissão mista foi aprovado na Câmara e no Senado sem nenhuma alteração. É o sinal de que as audiências públicas que fizemos para tratar do assunto, ouvindo a sociedade organizada, ouvindo o governo, funcionou e nós fizemos um texto, talvez não seja o perfeito, mas o ideal e que atende ao governo e que também atende aos agricultores. Outro assunto que eu trago, senhora presidente, é com relação à restauração da BR-435, que liga BR-364 de Vilhena até Pimenteiras, passando por Colorado e Cerejeiras, no estado de Rondônia, no Cone Sul. Essa rodovia foi federalizada recentemente e seus 162 quilômetros, que ligam os municípios, estão sendo restaurados. Antes, a rodovia era estadual e se chamava BR-399. É uma importante rota para o escoamento de soja e de diversos produtos da agropecuária no nosso estado. A pavimentação ou a restauração dessa rodovia é muito importante. É uma conquista para os agricultores da região. No entanto, a informação que recebo dos agricultores, empresários de Vilhena, que me telefonaram nessa semana, é de que o serviço que está sendo feito é de péssima qualidade. Mais uma vez,
enfrentamos esse problema. Já estamos enfrentando esse mesmo problema na BR-364, onde já fizemos várias diligências. Agora, nós também temos esse problema na BR-425, onde está sendo restaurada através do DENIT. Então, fica aqui o nosso pedido para que o DENIT do Estado de Rondônia e o DENIT nacional possa tomar providências o mais rápido possível, para que nós não tenhamos, mais uma vez, uma perca de recursos. É uma dificuldade enorme para a gente conseguir a liberação de verba, para conseguir o projeto, a licitação, a ordem de serviço, depois disso tudo. E isso se dá durante alguns anos, muitas vezes, acontece um serviço mal feito. É dinheiro jogado fora. Nós ficamos sem o dinheiro e sem a estrada. É uma situação que não pode continuar. Fica aqui o nosso pedido para que tanto o Ministério dos Transportes quanto o DENIT de Rondônia e nacional tomem providências urgentes com relação à restauração, aos serviços executados pelo governo, não só na BR-399, que agora é a 435, mas na 364, na 425, 429, na 319. 319 nós vamos fazer uma diligência de novo no próximo mês de setembro para acompanharmos as obras como andam naquela BR tão importante para o nosso estado de Rondônia. E para finalizar, senhor presidente, com relação à economia brasileira, que nós ouvimos aqui já alguns senadores se colocando, e, na verdade, o que eu entendo é que o que está segurando a economia nesse momento é a restrição de crédito. E restringir crédito no momento de recessão com alta de juros é evidente que vai causar queda no consumo, e é evidente que vai causar uma queda na produção, e é evidente que vai gerar desemprego. Entendemos que qualquer ajuste econômico tem que evitar o desemprego. Nós temos que cuidar do emprego, porque o desemprego gera mais custo para o governo, pois o seguro-desemprego é bancado pelo governo. E nós temos vários pais de família hoje desempregados. Nós atendemos o ministro da Fazenda aprovando os ajustes econômicos que ele mandou para cá, e o argumento que ele usou, senhor presidente, era que, se aprovados os ajustes econômicos enviados pelo governo através do Ministério da Fazenda, a situação iria melhorar. A economia iria voltar a crescer e nós teríamos a baixa dos juros e a roda da economia iria girar novamente. E nós não estamos vendo isto acontecer. O que nós estamos vendo acontecer é exatamente ao contrário. O brasileiro está sem confiança no governo. As empresas estão sem confiança de investir. Algo que o Brasil demorou anos para conquistar. A confiança do povo brasileiro, a confiança das empresas, nós estamos vendo hoje isso se reverter em desconfiança. E a população não está comprando, não há crédito, o dinheiro foi retirado do mercado e está no mercado financeiro, onde nós estamos vendo novamente os altos lucros dos bancos acontecendo como acontecia num passado bem distante. Não é esta a economia, não é este o Brasil que nós do PDT queremos ver. Nós queremos ver um país crescendo, se desenvolvendo, com investimento na infraestrutura, com investimento na educação, com investimento naquilo que gera emprego e renda para a população brasileira. Essas eram as minhas palavras. Obrigado, senhora presidente.